Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje abordaremos um experimento antropológico e seus profundos impactos na vida dos habitantes de uma ilha do sul do Pacífico, que após esse estudo passaram a acreditar equivocadamente que o personagem do filme Rambo era Deus. Há cerca de 37 anos atrás, sem a intenção de prejudicar ninguém, um antropólogo meramente com o intuito de realizar uma pesquisa científica visitou uma ilha distante, localizada no Pacífico Sul, habitada somente por indígenas que nunca tinham tido contato com nenhuma outra civilização, nem mesmo sequer tinham visto algum homem branco antes. Assim que atracou e desembarcou na ilha, os nativos locais ficaram absolutamente impressionados com a sua sofisticada embarcação e também perplexos diante daquele homem tão diferente deles e dotado de tantos artefatos tecnológicos, até então inéditos para a cultura daquela civilização. Como parte de sua pesquisa, o cientista, após ganhar e adquirir a confiança daquele povo, distribuindo comida e alguns presentes, pretendia descobrir como eles reagiriam às informações do mundo ocidental, tais como a televisão, o cinema, entre outras coisas. Para tanto, munido de um televisor e de um equipamento de videocassete, reuniu os membros daquela comunidade e exibiu para eles o célebre filme de ação Rambo 1, Programado para Matar, lançado no ano de 1982. Esse blockbuster, interpretado pelo renomado ator de Hollywood Sylvester Stallone, traz um enredo que narra a história de um veterano da guerra do Vietnã que utiliza o seu treinamento militar e agressividade exercitada nos campos de batalha. O personagem principal do filme é um soldado boina verde, ex-combatente do exército que é preso e cruelmente torturado por policiais. Conseguindo fugir, refugia-se em uma montanha, momento em que começa o cerco em sua caçada e com ele uma verdadeira guerra. Com a clássica fita na testa, o herói do filme extermina todos os seus inimigos com uma submetralhadora. Cheia de ação, a história é recheada de veículos, motos, helicópteros e muitas armas, além de incontáveis números de mortes. Dá para imaginar o que uma cena como essa gera na cabeça de alguém que não possui o mínimo conhecimento? Bom, fato é que, concluída a sessão de cinema, satisfeito com os resultados obtidos, o antropólogo coletou os dados necessários para sua pesquisa e despediu-se daquele povo, deixando para trás aquela ilha. No entanto, para a surpresa de todos, algo inesperado ocorreu. Os nativos da ilha, maravilhados com o ocorrido, refletiram e chegaram à seguinte conclusão: um homem como Rambo, dotado de toda aquela tecnologia bélica, que usa metralhadora, dá tiros e tem um facão, só pode ser Deus. E assim, inevitavelmente, instaurou-se naquele clã o culto ao Deus Rambo, uma divindade que promove a chacina e tem uma poderosa arma de fogo, algo que até então era realmente inimaginável para eles. Diante disto, os pajés da religião do Deus Rambo, com medo da força e da ira deste Deus tão poderoso, passaram a negociar com ele, ofertando sempre algo que o agradasse, para tentar conseguir em troca algumas benesses, uma colheita mais farta, uma chuva mais volumosa, êxito na pesca ou na caçada e a proteção, por exemplo, realizando para isso alguns sacrifícios à altura da imagem e do gosto da divindade por eles cultuada. É óbvio que para nós parece uma história de ficção científica e uma coisa extremamente absurda, pois, por definição, supõe-se que Deus é uma entidade boa, representando o bem, a misericórdia e a bondade.
Mas se pegarmos uma criança desta tribo e começarmos a colocar esse tipo de coisa na cabeça dela, a pobrezinha praticamente não terá capacidade alguma de raciocínio. Achará que aquilo tudo é normal e pronto, a lavagem cerebral está concluída. Ela crescerá e passará a acreditar piamente nisso, sem jamais se questionar. Se tentarmos, contudo, dizer para eles que Rambo não é Deus, imagina o tamanho do problema que arrumaríamos. Com certeza, presume-se de antemão que eles não gostariam nada disso, pois qualquer mudança dessa magnitude implicaria diretamente na estrutura social vigente. Absolutamente tudo precisaria mudar, mas a resistência seria tão grande que, dependendo do humor deles no dia, provavelmente seríamos jogados em uma fogueira. E você, imaginava que algo assim fosse possível? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada!